em 1 Samuel capítulo 18. Irei fazer a leitura dos 5 primeiros versículos. 1 Samuel capítulo 18, versículos de 1 a 5. Este é um momento especial em que Deus fala conosco. Até aqui nós nos dirigimos a Deus, mas agora Deus se dirige ao seu coração, à sua mente, através da sua palavra. E o nosso desejo é que Ele fale ao seu coração. Estamos felizes também com os nossos visitantes nesta noite aqui. Desde já queremos dar as boas-vindas e agradecer e louvar a Deus pela sua vida também. E que Ele também fale profundamente ao seu coração com base nesse texto da palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nos diz a palavra de Deus, mesmo assentados, irmãos, mas com reverência à palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da sua capa, da capa que vestia, e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs por tropas do seu exército, e era ele benquisto de tudo ou de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Que Deus nos abençoe, não só na leitura, mas também na exposição da sua palavra neste momento. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu quero dizer para você, olhando para esse texto aqui de Davi como tema da nossa mensagem, dizer para você o seguinte, que o amor de Jonatas e Davi, ele vem da mesma graça que nos une. O amor de Jonatas e Davi vem da mesma graça que nos une. O amor de Davi por Jonatas e de Jonatas por Davi foi um amor genuíno, foi um amor puro, foi um amor leal, foi um amor duradouro, um amor eterno, foi um amor que proveu, que teve a sua origem do próprio Deus. Irmãos, como o mundo carece desse tipo de amor, como nós carecemos cada vez mais de nos fortalecer nesse tipo de amor. Nós vivemos em dias e no mundo onde as pessoas não se amam mais umas às outras, de maneira geral eu estou falando, não se respeitam mais umas às outras, não respeitam a família, não respeitam muitas vezes a crença, a religião, os valores cristãos, bíblicos, de maneira que a falta de amor leva à conduta delituosa, criminosa, violenta. A falta de amor tem levado muitas pessoas a cometerem coisas terríveis, coisas horrorosas, e que nós testemunhamos todos os dias nos noticiários, coisas que nós ficamos assim, nos perguntamos como alguém, como um ser humano tem coragem ou teve coragem de cometer uma atrocidade dessa. Talvez você acompanhou essa semana que repercutiu bastante, principalmente
no noticiário de canais abertos de TV o caso da menina Vitória, uma adolescente ainda, e o que foi feito com ela. O amor está longe do coração de pessoas que cometem atitudes assim tão repugnantes. Deus não é honrado com isto de maneira alguma, de maneira nenhuma. Mas, queridos, o texto que nós lemos aqui, que eu li para os irmãos e vocês acompanharam, ele traz para nós essa bela história. Ele traz para nós esse relato, ainda que curto, mas um relato de um amor verdadeiro entre dois jovens, entre dois servos do Senhor, um amor digno de ser copiado, um amor digno de ser também praticado por aqueles que também hoje são servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor e nós precisamos praticar este amor que procede da mesma graça que esteve na vida de Davi e de Jonatas, que também está na nossa própria vida também. Meus irmãos, esse texto mostra para nós, nesse breve relato que eu li para os irmãos aqui, Davi desfrutando dessa amizade, desse amor pactual, um amor pactual de Jonatas por ele. E quem foi Jonatas? Para relembrarmos aqui, talvez alguns estejam esquecidos, Jonatas era o filho do rei. E Davi, então, ele foi alcançado por esse amor verdadeiro de Jonatas, que era o herdeiro presumido de Saul, do rei, o primeiro rei de Israel. E temos também no texto, bem resumidamente, uma breve apresentação de Davi. Por outro lado, esse outro jovem também primoroso, valioso, escolhido pelo próprio Deus, um servo de Deus, também pecador como nós, mas um servo de Deus também que muito amou o Senhor. E o texto traz para nós alguns destaques, bem resumidamente, mostrando Davi como um líder militar eficiente, um líder que atraía ali seguidores, um líder que aceitava repreensões, correções, que perdoava, tinha capacidade para perdoar, ainda que houvesse sido tratado com injustiça, sobretudo perdoar a Saul, aquele que o perseguia. Davi demonstrava graça e generosidade até mesmo para o seu maior inimigo ali. O texto nos diz então que quando Jonatas bate os olhos em Davi, quando ele conhece ali um pouco da história desse personagem bíblico escolhido por Deus, Jonatas, então o texto diz que a sua alma se apega a Davi, que ele o ama profundamente. Mas é interessante nós lembrarmos aqui, irmãos, que Jonatas, ele logo reconhece Davi como um servo de Deus. Jonatas amava a Deus, Jonatas temia a Deus. E é interessante porque um crente reconhece isso num outro crente logo de início também, num relacionamento, num contato inicial, conhecendo aquela pessoa, aquele irmão que tem a mesma fé, que tem o mesmo Deus, e logo também ele se alegra porque ele ama a Deus, ele está diante de alguém que também ama a este mesmo Deus, ao Deus das Escrituras também. Então aqui nós temos Jonatas, mas Jonatas também percebe que Davi, ele é aquele escolhido por Deus para herdar o trono, porque Deus havia cortado de Saul, tirado de Saul o trono, ele não reinaria e tampouco também o seu filho Jonatas reinaria. Então Jonatas reconhece que ali está aquele que foi escolhido por Deus para reinar também no lugar do seu pai e no lugar dele também. Mas as causas temporais, as coisas deste mundo, percebe aqui um ponto importante, não são suficientes para atrapalhar, para impedir o amor
de um cristão para com outro, de um irmão para com outro, porque este amor procede da graça do próprio Deus. Meus irmãos, a amizade então de Davi e Jonatas é uma amizade que foi resultado, que foi o efeito da graça de Deus na vida deles ali, que produz também em nós, deve produzir em nós também, que somos crentes, pessoas que vivem unidas, pessoas de um só coração e de uma só alma, já que a mesma graça que estava sobre Davi e Jonatas é a mesma graça também de Deus, oriunda de Deus, que está sobre a igreja de Deus. Se esta graça foi capaz de unir a estes dois, a graça também de Deus deve nos unir como igreja, como povo de Deus, e nos fazer com que nos amemos, fazer com que nos amemos uns aos outros com esse tipo de amor. Um amor leal, um amor sincero, um amor que procede do próprio Deus. Irmãos, esse tipo de união, esse tipo de amor, almas que assim são unidas, é resultado da união do crente com Cristo Jesus. É resultado de uma união dos que creem em Cristo Jesus e que agora se unem também uns aos outros, porque é resultado da graça maravilhosa de Deus no meio do seu povo. Então, queridos, eu iniciei dizendo que o mundo carece de um amor assim. Mas o mundo não tem condições de praticar um amor assim. Porque o mundo em geral está separado da graça de Deus, dessa graça de Deus, a graça especial de Deus, a sua própria salvação, o favor imerecido. Mas preste atenção aqui, a igreja não está separada da graça de Deus. Então você e eu que fazemos parte da igreja de Deus, nós temos em Cristo Jesus esta condição de viver na prática de um amor leal, de um amor santo, de um amor puro, de um amor genuíno e eterno. A graça de Deus é suficiente para capacitar você e eu, para nos capacitar a que nos amemos uns aos outros. Mas a graça de Deus, meus queridos irmãos, ela é suficiente para, antes disso, em primeiro lugar, capacitar você e eu, que somos pecadores, a amar o próprio Deus. Veja que isto é um milagre da graça de Deus. Então eu quero dizer para você, colocando aqui em ordem a minha pregação, que o amor de Davi por Jonatas resulta da mesma graça que nos une. E essa graça que nos une, em primeiro lugar, ela nos capacita a amar a Deus de todo o nosso coração. Pense comigo aqui, isso não é uma coisa pequena, não é pouca coisa. Um ser humano pecador amar o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus que Ele não toca, o Deus que Ele não vê com os seus próprios olhos, mas a graça de Deus, quando alcança o pecador, ela é suficiente para produzir este milagre, ela é suficiente para atrair o coração deste pecador para Deus, de maneira arrebatadora, irresistível. E aquele que é atraído por a graça de Deus, por essa graça maravilhosa de Deus, ele jamais poderá resistir e dizer não para Deus. Não vou amar o Senhor, não vou obedecer o Senhor, não vou seguir o Senhor, porque quando Deus te chama, quando Deus te chamou, você não pôde resistir. E é por isso que você está aqui. É por isso que você agora pode dizer e desfrutar desse amor a Deus, como também Davi e Jonatas amou a Deus. Você também, que tem a mesma graça de Deus, é capacitado a amar a Deus e a ser aperfeiçoado cada vez mais neste amor a Deus. Meus queridos, Jonatas foi um personagem bíblico dos mais admiráveis. Eu fico impressionado, admirado, toda vez que eu leio a história de Jonatas, que, se você percebeu, é bem curta, é bem passageira,
não é exaustiva. Ele aparece mais aqui em 1 Samuel, de maneira mais detalhada, e aparece mais em 2 livros, mas de maneira pontual, resumida. Mas o que aparece aqui é suficiente para você perceber que você está diante de um jovem, diante de um servo de Deus que ama a Deus. Pastor, como é que você pode saber disso? Como é que eu sei? Como é que você pode saber que alguém ama a Deus? Você sabe que alguém ama a Deus nas atitudes dessa pessoa. A pessoa que ama a Deus de todo o coração, em primeiro lugar, ele tem a Deus perto de si. Ele não tem a Deus distante, ele tem a Deus nas suas decisões, ele tem a Deus no seu dia a dia, ele tem a Deus nos seus relacionamentos, ele obedece a Deus no seu viver, na sua conduta. Jonas foi esse tipo de jovem, Jonas foi esse tipo de homem. Jonatas, quando estava ali com a tribo de Israel, o exército de Israel, preparando-se para a guerra, ele chamou a Deus, ele consultou a Deus. Jonatas, quando saía para a guerra, ele orava a Deus. Você faz isso? Quando você sai para lidar, enfrentar as suas batalhas, você tem as suas batalhas diferentes da de Jonatas e de Davi, você ora a Deus, você chama por Deus, você pede o livramento a Deus, mas você diz: Senhor, transforma isto de maneira que seja para a glória do Teu santo nome. Senhor, me sustenta nessa batalha, nessa luta, nesse desafio, de maneira que eu continue honrando o Teu nome, porque eu Te amo, Senhor. Porque o Senhor é o que há de mais importante para mim aqui nesta vida. Jonatas fez isso em vários momentos da sua vida. Neste breve relato que aparece aqui no texto, ele consulta a Deus, ele ora a Deus, ele confia em Deus, ele sai para enfrentar a guarnição dos filisteus, soldados filisteus, mesmo que esteja ou estivesse ali praticamente desarmado, mas ele sai confiante na vitória, porque ele confia em Deus. Ele chama o seu escudeiro e vai enfrentar ali aquele grupo de soldados, só ele e o seu escudeiro. Mas ele diz assim: o Senhor está conosco, e eu estabeleci um sinal. Se aqueles soldados mandarem a gente prosseguir em direção a eles, tenha certeza, tenha confiança que Deus nos entregou em suas mãos. Jonatas confiava em Deus nas suas lutas, nas suas batalhas, no seu viver. E aqui é um momento especial de guerra mesmo dos israelitas com o próprio filisteu. Jonatas, ele no seu viver, no seu dia a dia, ele temia a Deus, ele obedecia a Deus, porque ele amava o Senhor. É isso, irmãos, que nós vamos aprender com o próprio Jesus Cristo. E talvez você já tenha pensado nisso. Como é que eu posso ter certeza de que eu amo a Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Lá em João 14, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pastor, como é que eu sei que eu amo a Deus? Você procura obedecer a Deus no seu dia a dia? Porque quando você procura obedecer a Deus no seu dia a dia, você está dizendo assim: eu não vou fazer a minha vontade. Percebe isso? Jonatas aqui e Davi também na sequência, vou mostrar para vocês, eles estavam fazendo isso. Eles colocavam em prática os mandamentos do Senhor, porque eles temiam a Deus, porque eles obedeciam a Deus, sobretudo porque eles amavam a Deus. Você faz isso no seu dia a dia? Como igreja de Cristo? Como membro da igreja de Cristo, invisível na terra, como alguém que foi alcançado pela graça de Deus, como alguém que tem Cristo habitando na sua vida, o Espírito de Deus habitando na sua vida, você ama a Deus? Pastor, como é que eu sei que ama a Deus? Você obedece a Deus, se esforça para obedecer a Deus, ou você está seguindo o seu coração, ou você está seguindo a sua vontade pecaminosa, sem se importar com os mandamentos de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida, porque Deus tem um plano para você.
Deus tem uma vontade para você estabelecida na sua palavra. Deus tem um padrão de vida para você, um modelo de vida que Ele determinou para você viver de tal maneira que ao viver por esse modelo de vida que Deus estabeleceu, você estará honrando o nome de Deus e não envergonhando e não entristecendo o nome de Deus. Meus irmãos, nós vemos este mesmo testemunho também no próprio Davi. Davi foi um homem que amou a Deus desde a sua juventude, desde a sua meninice. Ele temia a Deus, ele amava ao Senhor, e isso fica evidente também não só nas suas guerras, nas suas batalhas, fica evidente aqui também nesse relacionamento dele com Saul, inicialmente, não é? Davi foi ungido por Samuel para ser o rei, mas Saul agora quer matar Davi, quer tirar, porque é um concorrente, então ele quer eliminar ali. Davi perdoa Saul. Davi não desanima diante do chamado de Deus para si, porque ele ama o Senhor, ele confia no plano de Deus e ele obedece ao Senhor. Então Davi, ele em vários textos e em vários momentos da sua vida, nós vemos também esse testemunho. Mas talvez um dos que mais chame a sua atenção foi o que ficou mais conhecido na história de Davi. Você já ouviu falar da luta de Davi com Golias? Golias foi um gigante inimigo de Israel, dos filisteus, um homem treinado para a guerra. E ali estão os dois exércitos, um de um lado, outro do outro, esperando o momento para entrarem em guerra. Mas eles têm uma estratégia. Os filisteus dizem assim: nós temos um único soldado. E eles apresentam Golias, o gigante, e desafiam o exército de Israel. Qual é o desafio? Dentre o exército de Israel, escolhe um aí para vir duelar com Golias. Vocês imaginam a reação dos soldados de Israel? Todos ficaram com medo, muito medo. Mas naquela ocasião, Davi é enviado ali para levar um alimento para os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército. E ele chega bem nesse momento em que o filisteu está afrontando o exército de Israel e por conta ou como resultado está afrontando o próprio Deus. Davi temia a Deus, Davi amava a Deus, e quando Davi ouve esse gigante inimigo afrontar o povo da aliança, afrontar o próprio Deus, Davi reage. E Davi, talvez o menos acreditado dentre os soldados, ele começa a dizer e a falar: eu vou enfrentar esse gigante. Mas, queridos, Davi faz isso porque ele ama a Deus. E nós podemos observar no próprio texto, Davi diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército ou os exércitos do Deus de Israel? Davi confiou em Deus para enfrentar o seu maior gigante, porque Davi amava a Deus. E ele se sentiu no dever, na obrigação de honrar o nome de Deus que estava sendo profanado ali pelos seus inimigos. E Davi diz para esse gigante: você vem contra mim com lanças, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Percebe aqui a diferença? Alguém que ama a Deus, alguém que honra o nome de Deus. Davi foi esse servo do Senhor. Esses 2 jovens se encontram e logo percebem que eles temem a Deus, que amam a Deus, porque a graça do Senhor os alcançou. Estou diante aqui de um povo. Quero crer que o povo todo, ou parte dele representado aqui, que foi alcançado pela graça de Deus. A nossa igreja completa 27 anos. Uma igreja também, dentre tantas outras, que foi alcançada. Igreja de pessoas que foram alcançados pela graça de Deus.
E se essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, essas pessoas estão plenamente capacitadas para, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meu querido, minha querida, o seu viver aqui neste mundo deve honrar a Deus. O seu viver aqui neste mundo deve ser em obediência à vontade dEle e para a glória dEle e por amor a Ele. É porque você o ama. Mas você só o ama, e a palavra de Deus já nos traz esse testemunho. Você só pode amar a Deus e você só o ama porque Ele te amou primeiro. Então você é um agraciado. Você é um abençoado. O crente é abençoado porque ele é rico da graça de Deus. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer no teu lugar, porque antes disso, ainda na eternidade, Deus amou a tua vida. Quando você ainda era rebelde contra Deus. Quando você ainda vivia na escravidão dos seus pecados. Mas Ele te libertou. E agora você pode viver amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus Cristo, tão sabiamente, no Novo Testamento, alguém pergunta para Ele: Senhor, qual é o grande mandamento? E o que Jesus responde? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. Este é o primeiro mandamento estabelecido por Jesus Cristo. Então, queridos, o mundo precisa de você. As pessoas à sua volta precisam de você. Porque o mundo lá fora, aqueles que ainda não foram alcançados com a graça de Deus, eles não sabem e não vivem na prática do amor a Deus. Eles amam a si mesmos. Eles amam aos seus ídolos. Eles amam ao seu pecado. Eles amam a qualquer outra coisa, mas eles não amam a Deus. De quem que eles precisam? Dos crentes que aqui estão. Daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, para que também tenham o privilégio, queira Deus, e também serem alcançados. Quando você testemunhar esse amor que você tem por Deus. Mas por que você está na igreja todos os domingos? Você diz: porque eu amo a Deus. Mas por que você não se entrega aos prazeres deste mundo? Você diz: porque eu amo a Deus. Mas por que você é tão fiel à sua esposa ou vice-versa? Porque eu amo a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma. O mundo precisa do seu testemunho. O mundo precisa que você demonstre para eles que existe um Deus que requer o seu amor para que o seu nome seja glorificado em todo o tempo. A igreja faz 27 anos. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida e que você possa amar a Deus cada vez mais de todo o seu coração. Mas eu disse para você, irmãos, que a graça produz um outro efeito, um outro resultado, que é o amor ao próximo. É decorrente um do outro. Eu disse para você que quando Jonatas olha para Davi, ele identifica ali um servo de Deus. E como Jonatas amava muito Davi, ele ficou muito feliz de encontrar alguém que amasse a Deus de tal maneira também. E é por isso que o texto diz que a alma de Jonatas agora se apega à de Davi. O versículo 1 diz: sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Esse é um tipo de amor que você não encontra na esquina do mundo. Esse é um tipo de amor que você não encontra nas mesas dos bares. Este é um tipo de amor, um pelo outro, que você não encontra na festividade do carnaval. Este é um tipo de amor que você não encontra na prática pecaminosa. Porque este amor procede do próprio Deus e ele é um amor santo. Queridos, maldosamente, terrivelmente,
Alguns têm usado esse texto aqui para querer justificar a sua prática pecaminosa. Isso é um escândalo. Isso é uma ofensa declarada à palavra de Deus e ao próprio Deus. E você não pode se calar diante de uma afronta como essa. Você precisa se posicionar como alguém que ama a Deus e que ama os seus irmãos em Cristo Jesus. E explicar esse texto aqui para eles. Por isso, preste atenção no que significa esse texto aqui. Este amor aqui, irmãos, longe de ser um amor impuro, longe de ser um amor pecaminoso, longe de ser um amor fruto de uma homossexualidade, é um amor santo, é um amor genuíno. O próprio Davi, mais à frente, lá em Crônicas, ele vai escrever um hino. E quando ele recebe a notícia da morte de Saul com Jonatas e seus irmãos, ele faz um hino e na letra desse hino você encontra a declaração de Davi se dirigindo a Jonatas como o seu irmão amado. Terrível pecado cometem aqueles que queiram fazer do texto bíblico uma profanação, da santidade deste amor uma perturbação. Mas Jonatas tem um amor puro e um amor leal. É interessante quando você lê o texto aqui, o texto diz que Jonatas tira a capa dele e dá para Davi. Precisamos lembrar que Jonatas era uma figura, alguém que era oficial, era uma autoridade. Ele era um príncipe. Jonatas dá a sua capa, mas não apenas a sua capa. O texto nos diz também que ele dá para Davi o seu cinto. Ele dá para Davi o seu traje militar. O que Jonatas está fazendo com Davi? Certamente nos diz alguns comentaristas que Jonatas já sabia que Davi foi o escolhido por Deus. Jonatas está honrando a Davi. Receber o manto, receber a túnica, receber essa capa de um príncipe, um súdito, receber um cinto, o cinto que ficava ligado ali, onde a sua arma de guerra ficava presa, a arma de guerra do príncipe, era a maior honra que um súdito poderia receber de uma autoridade real ou de um filho de um rei. Percebe o que Jonatas está fazendo aqui? Ele está demonstrando a sua lealdade. Mas mais do que isso, queridos irmãos, é preciso entender que Jonatas aqui faz com Davi um pacto. Ele entra numa aliança com Davi aqui, e isso era comum na época de Davi no Oriente. Era comum. Um pacto que era duradouro, era eterno. Num pacto onde um prometia proteger o outro, fazer o bem ao outro, por toda a eternidade, para todo sempre, inclusive para os seus descendentes também. E isso é tão verdade que lá na frente, depois que Jonatas morre, já morreu há muito tempo, Davi está reinando há muito tempo, Davi quer honrar a memória de Saul, e Davi manda fazer uma pesquisa. Ele pergunta: conhecem alguém que é descendente de Saul, descendente de Jonatas? E aí eles descobrem lá um descendente de Jonatas. E Davi manda trazer esse descendente de Jonatas, se assentar à mesa real, dá para ele a herança da terra que pertencia a Saul e à família de Saul. Ou seja, ele honra a memória de Jonatas por causa do pacto da aliança. Essa não é uma amizade, esse não é um amor que é encontrado na esquina de qualquer bar. Esse é um amor leal, genuíno, santo. É um pacto de pessoas que foram alcançados ou alcançadas pela graça de Deus e que são agora capacitados a superar as dificuldades, a superar as fraquezas, a superar as falhas uns dos outros. Davi tinha falhas? Sim, tinha. Jonatas tinha falhas? Sim, tinha. O pastor Valmir tem falhas? Sim, tem. Vocês têm suas falhas? Sim, tem. Mas em Cristo Jesus, entenda, você está capacitado, você foi chamado para amar o seu irmão
com um amor santo, piedoso e eterno. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que tem 3 coisas que são importantes: a fé, a esperança e o amor. E a palavra de Deus diz que a fé, ela serve para esse mundo temporal. Porque depois que você estiver na eternidade com Deus, você não precisa mais ter essa fé, a prática dessa fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Quando você se encontrar com Jesus Cristo, não só você sozinho, mas todos nós, não pense que você vai se encontrar só com Jesus, a não ser que você vá antes, né? E eu sei que você não quer ir antes, né? Para que você vai ficar conservando a esperança? Acabou. A sua esperança termina quando você se encontrar com Jesus. Quer seja por meio da sua morte, quer seja testemunhando a volta de Jesus neste mundo aqui. Mas o amor não. Você vai amar a Deus eterna, você vai amar a Deus nesta vida, você vai amar na eternidade. Você vai amar os seus irmãos, você vai amar o seu pastor Valmir aqui nesta vida, e você vai amar o seu pastor Valmir na eternidade. Eu vou amar vocês e amo vocês aqui, e vou continuar amando vocês na eternidade. Quem é que pode viver na prática desse amor? Apenas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Apenas aqueles que agora fazem parte do povo da aliança. Apenas aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo e o têm como Senhor e como Salvador da sua vida. É por isso que Jesus Cristo diz aos discípulos, diz aos apóstolos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu penso aqui que nós temos muito ainda a crescer neste amor. Porque muitas vezes nós somos tão egoístas, muitas vezes nós somos tão mesquinhos. Você pode olhar para a sua igreja e dizer que essa igreja já está preparada o suficiente no amor cristão, no amor uns pelos outros? Não. E esse texto chama você que está aqui nesta noite, desafia você que está aqui nesta noite, responsabiliza você que está aqui nesta noite a crescer no amor cristão, no amor pelo seu irmão, pelos seus irmãos, pelo próximo. Porque se você tem a graça de Deus na sua vida, isto tem que acontecer, isto vai acontecer, porque o amor pelos irmãos é fruto da graça de Deus que te alcançou. Então você é desafiado nesta noite a crescer neste amor. Você não pode ter um amor pelo seu irmão, pelo seu pastor, superficial. Você precisa orar pelos seus irmãos, pela sua igreja, se compadecer daqueles que precisam da sua compaixão, estão passando por uma dificuldade no momento. Você precisa exortar quando ele estiver em pecado. A exortação é uma prova de que você ama o seu irmão também. Jesus Cristo repreendeu Pedro quando ele quis se colocar entre Cristo e a cruz, sendo uma barreira para o sacrifício. Quando você repreende o seu irmão, você está praticando este amor. Por isso que a palavra de Deus diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Espero que não tenha ninguém aqui entre nós nessa noite que esteja ou que veio para esta igreja, que veio cultuar a Deus carregando ódio no seu coração por quem quer que seja, e especialmente pelo seu irmão. Porque esse é o testemunho da palavra do Senhor para você nesta noite. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, se vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos também. O que eu estou dizendo para você nessa noite? Olhando para a história de Jonatas, para este amor de Jonatas e Davi, este amor de Jonatas e Davi vem da mesma graça que você recebeu. Pastor, o que você está dizendo com isso então? Estou dizendo com isso, queridos, que a igreja de Cristo precisa manifestar
esses dois tipos de amor que na verdade procede de um só. Se você é um crente, as pessoas precisam ver em você o quanto você ama a Deus e o quanto você ama o seu irmão. Se você não ama a Deus e se você não ama o seu irmão, questione a sua salvação, questione a sua fé, questione a graça de Deus na sua vida. Que quando Deus salva um pecador, Deus arrebata o seu coração de tal maneira que Ele não consegue amar a mais ninguém de maneira eterna, duradoura, prioritária do que a Deus. E Ele é capaz de olhar para aquele que tem este mesmo amor, que é o seu irmão, e o amar eternamente. Que Deus nos ajude a crescer nesta graça, de onde provém o amor a Deus e o amor uns pelos outros. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim P, que completa 27 anos, seja cada vez mais uma igreja acolhedora. Nós temos ouvido as pessoas dizerem isso. A Igreja do Jardim P é uma igreja amável, é uma igreja acolhedora. Não podemos nos conformar apenas onde nós chegamos. Nós somos desafiados a crescer cada dia mais. Que essa igreja, que a sua vida como Igreja de Cristo seja conhecida cada dia mais, porque você ama a Deus e porque você ama o seu irmão aqui nesta vida temporal e vai amá-lo por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Deus. Amém.